Olá, é bom ter você de volta. Nessa próxima decisão, nós vamos confirmar que o entendimento então prevalecente do TST é de que compete à Justiça do Trabalho examinar demandas que visem a reinclusão de trabalhadores anistiados em plano de previdência privada vigente ao tempo da suspensão do contrato de trabalho. Trata-se dos embargos 11.421, dígito 44 de 2015, cuja emenda traz que discute-se nos embargos a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de pedido direcionado à Petrobras, de que proceda a reinclusão dos reclamantes, empregados anistiados, no plano de previdência privada vigente quando da suspensão do contrato de trabalho, Petros 1. Não se aplicam à hipótese dos autos os precedentes de repercussão geral firmados pelo STF, no recurso extraordinário 586-453 e no recurso extraordinário 583050. Então, nos termos do que dispõe o artigo 471 da CLT, os reclamantes afastados do emprego em razão da reforma administrativa têm ou não direito a, por ocasião de sua redmissão, decorrente da Lei 8878, as vantagens atribuídas à sua categoria durante seu afastamento, dentre elas a de serem incluídos no plano de previdência que era oferecido naquela época pela Petrobras. Então, o que você tem nessa situação é de que, sim, ainda no governo Collor, que já vai se completar 30 anos, houve o que foi chamada reforma administrativa, que, em síntese, pretendeu a extinção de algumas entidades da administração indireta e até algumas da direta e a demissão ou a dispensa de algum desses trabalhadores vinculados a essas entidades. Algumas ainda até que preservaram boa parte de sua estrutura, como a Petrobras. Mas se verificou que houve acesso nesse tipo de decisão, tanto que por meio de lei deu o que se considerou, o que se nominou de anistia, ou seja, todos esses trabalhadores que foram demitidos poderiam retornar aos seus vínculos de origem. Entretanto, por diversas questões, essa readmissão foi postergada no tempo, tanto assim que muitos atos se intercederam entre esse ato, a lei de 94 e a concreta readmissão desses trabalhadores. Uma dessas consequências é que quando esses trabalhadores retornavam ao vínculo originário, que no caso da Petrobras, havia já se instituído um plano de previdência diverso. Então surgiu o conflito. Esses trabalhadores anistiados seriam reincluídos pelo plano de previdência existente à época da readmissão ou aquele oferecido à época em que tinham seus contratos com a Petrobras e surgiu o ato de suspensão desse contrato de trabalho. O que se gerou inicialmente era uma dúvida se caberia, que tipo de plano de previdência caberia incluir esses trabalhadores e, em segundo lugar, mesmo a competência, caberia ou não a competência do justiça do trabalho, especialmente em vista dessas decisões do STF, que limitaram a competência da Justiça do Trabalho para resolver questões relativas à previdência privada, a contratos de previdência privada. Particularmente nesse julgado se definiu que quando se estiver discutindo o contrato de previdência privada, ainda que se tratando de instituições fechadas, ou seja, aquela que depende de um vínculo específico com a instituidora que aqui no caso seria a Petrobras, ainda nesses casos, a competência para resolver, dirimir qualquer controvérsia acerca desse contrato de previdência privada seria da justiça comum. Entretanto, o que se entendeu é que aqui não se aplicariam a esses precedentes, ou a razão de decidir contida nesses precedentes. Porque o que se caracterizou é que houve simplesmente a suspensão do contrato de trabalho e essa demanda de reinclusão dos reclamantes no plano de previdência privada estava estritamente vinculada à Petrobras, que era encarregada, então, de encaminhar a Petros, que é a instituição de previdência complementar vinculada a essa empresa, que procedesse à reinclusão desses trabalhadores no plano de previdência privada existente, então, que era oferecido à época dessa suspensão, ou seja, ainda na década de 90. A diferença essencial é que, como se vê, mesmo, especialmente passados esses 30 anos e com realidades diferentes, os planos que eram então oferecidos nessa época eram mais generosos do que o que atualmente se dispõe, além de se poder acumular alguns benefícios ao longo desses 30 anos, diferentemente do que se considerasse simplesmente a reinclusão dos trabalhadores no plano de previdência privada, contando apenas da data efetiva dessa readmissão. Assim, então, se concluiu que compete à Justiça do Trabalho examinar essa questão entre a Petrobras e os trabalhadores anistiados que se vincula a esse pedido de reinclusão no plano de previdência privada vigente quando da suspensão do contrato de trabalho.
Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de ajudar você a entender melhor o direito do trabalho e o processo de trabalho. Se surgiu alguma dúvida ou alguma outra questão que lhe chama atenção, deixe indicado nos comentários. Lembramos mais uma vez que na descrição do vídeo você pode encontrar a ementa completa desse julgado, que é mais indicada para eventuais citações. Peço então que você deixe seu like, assine o canal e divulgue esse material com outras pessoas que possam ter nele interesse. Até mais, nos vemos no próximo vídeo.